Dizem que, em estradas vazias, depois da meia-noite, algumas pessoas não pedem carona para chegar em casa. Elas pedem para não ficarem sozinhas. Eu nunca acreditei nessas histórias de fantasmas e assombrações de beira de estrada. Sempre achei que eram contos para assustar viajantes, nada mais. Mas isso foi até o dia em que dirigi sozinho por uma estrada onde ninguém, em sã consciência, para 2 vezes. Aquela noite mudou tudo. Me fez questionar o que é real e o que espera por nós na escuridão quando estamos mais vulneráveis. E acredite, depois de ouvir o que aconteceu comigo, talvez você também comece a olhar 2 vezes para as figuras solitárias que surgem do nada na madrugada. Era quase 2 da manhã quando peguei aquela rodovia antiga, uma daquelas que cortam o interior e parecem esquecidas no tempo. A estrada era um túnel de escuridão, com poucos postes de luz falhando e nenhuma casa à vista por quilômetros. O sinal do celular? Inexistente, como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Uma chuva fina e persistente começava a cair, deixando a pista escorregadia e a visibilidade péssima. Os limpadores de para-brisa se moviam num ritmo hipnótico, quase me fazendo dormir ao volante. Foi então que, no meio do nada, sob a luz fraca dos faróis, eu a vi. Parada no acostamento, uma figura solitária se destacava contra a noite. Uma mulher, vestida de branco. Ela estava imóvel, de cabeça baixa, segurando a barra do vestido longo para que não sujasse na lama que se formava com a chuva. A cena era tão estranha, tão fora de lugar, que meu primeiro instinto foi pensar que era uma pegadinha, ou talvez alguém precisando de ajuda desesperadamente. Sem pensar muito, tirei o pé do acelerador e reduzi a velocidade, me aproximando devagar. O coração começou a bater mais forte. O que alguém estaria fazendo ali, vestida daquele jeito, numa hora daquelas? A curiosidade e uma ponta de preocupação me fizeram parar o carro ao lado dela. Quando ela finalmente levantou o rosto para olhar na minha direção, a luz do painel iluminou seus traços e eu gelei. Era uma noiva. Mas não uma noiva radiante, a caminho do seu final feliz. O vestido dela, que um dia deve ter sido branco e imaculado, estava visivelmente antigo, amarelado pelo tempo, com detalhes em renda que pareciam frágeis. Mas o que mais me marcou foram os olhos dela. Eram profundos, escuros e carregavam um cansaço que parecia vir de décadas, não de uma única noite. Com uma voz surpreendentemente calma, quase um sussurro que mal se ouvia acima do som da chuva, ela perguntou: "Você pode me levar até a próxima cidade?" A voz era tão serena que contrastava violentamente com a situação bizarra. Sem esperar uma resposta, ela abriu a porta do passageiro e entrou. Ela não disse mais nada. Não perguntou meu nome, não agradeceu pela carona, nem explicou o que fazia ali. Apenas se sentou, ajeitou o vestido e ficou olhando fixamente para a estrada à nossa frente, como se estivesse em transe. O silêncio que se instalou dentro do carro era pesado, quase palpável. Eu voltei a dirigir, ainda tentando processar tudo aquilo, com o cheiro de chuva e terra molhada preenchendo o ar. Dirigimos por vários minutos naquele silêncio sepulcral. Eu olhava para a estrada, depois para ela, e voltava para a estrada sem saber o que dizer. Qualquer tentativa de puxar assunto parecia morrer antes mesmo de chegar aos meus lábios. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. O rádio, que estava desligado, começou a emitir estática, chiando e falhando sozinho, como se tentasse sintonizar uma estação que não existia. Logo em seguida, senti um frio repentino, cortante, como se alguém tivesse aberto todas as janelas em pleno inverno. Olhei para o painel. O ar-condicionado estava desligado. A temperatura dentro do carro caiu drasticamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Desviei o olhar para o banco do passageiro por um segundo e foi quando notei. O vestido dela, na parte de baixo, estava encharcado, mas não era só de água da chuva. Estava sujo de algo escuro, pesado. Parecia terra, terra de cova. Meu estômago revirou. Com a voz trêmula, tentando parecer casual, eu perguntei: "Você mora longe?" Ela demorou alguns segundos para responder, como se minha voz a tivesse tirado de um longo e profundo pensamento. E então, sem virar o rosto, ela disse apenas 3 palavras que ecoam na minha mente até hoje: "Eu nunca cheguei." Continuei dirigindo, com as mãos suando frio,
e agarradas ao volante. A frase dela, "Eu nunca cheguei", girava na minha cabeça sem parar. Chegar aonde? O que aquilo significava? Alguns quilômetros à frente, os faróis do carro iluminaram algo na beira da estrada. Era uma cruz simples, de madeira, fincada na terra. Ao lado dela, um amontoado de flores secas e uma pequena placa de metal, enferrujada pelo tempo. A curiosidade foi mais forte que o medo. Diminuí a velocidade e me inclinei para tentar ler o que estava escrito. As letras eram gastas, mas ainda legíveis. Em memória de Maria Helena, 1987. Maria Helena. Senti um aperto no peito, uma sensação horrível de que tudo aquilo estava se conectando de uma forma que eu não queria entender. Virei o rosto para o banco do passageiro, talvez para avisar que estávamos chegando perto de algum lugar, ou talvez apenas para me certificar de que ela ainda estava ali. Mas o banco estava vazio. A noiva tinha desaparecido. A única prova de que ela realmente esteve ali era o cinto de segurança, que ainda balançava lentamente, como se alguém tivesse acabado de soltá-lo. O ar no carro continuava gelado, e eu estava completamente sozinho de novo. No exato momento em que percebi que ela havia sumido, o carro morreu. O motor simplesmente apagou, me deixando parado no meio daquela estrada escura e deserta, bem em frente à cruz. As luzes se apagaram, mergulhando tudo numa escuridão quase total. Tentei dar a partida, 1, 2, 3 vezes. Nada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela batida frenética do meu próprio coração. Foi quando o ar frio dentro do carro começou a se condensar no vidro traseiro. Ele embaçou completamente, como se alguém estivesse respirando ali. E então, lentamente, uma frase começou a se formar, como se um dedo invisível estivesse escrevendo sobre o vidro embaçado. Letra por letra, a mensagem apareceu. Obrigada pela companhia. Eu fiquei paralisado, olhando pelo retrovisor, esperando, temendo o que poderia ver a seguir. Não sei quanto tempo fiquei ali até o carro, milagrosamente voltar a funcionar. Eu não pensei 2 vezes. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde aquela noite, eu evito estradas antigas e viagens noturnas, porque a lenda está errada. Dizem que a noiva da estrada quer uma carona para casa. Mas a verdade é muito mais triste. Ela nunca quer carona. Ela só não quer morrer sozinha de novo.